Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião. Hoje, no seu terceiro episódio, recebendo a jornalista e empresária Juliana Munaro, formada em jornalismo pela PUC. Também tem diversos projetos, como o Gente que Empreende, um hub de inovação, tecnologia, especializado em startups também. Muitos conhecem da Rede Globo, apresentando o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Por 10 anos foi apresentadora lá, né? Por 10 anos. Pois é. Temos muito para falar sobre esse programa aqui. Depois saiu para empreender, né, com o seu podcast. Também é coautora do livro Disrupt Talks. Disrupt Talks, muito bacana. Palestrante, empreendedora da parte de comunicação e recentemente voltou para a TV, para a CNBC Brasil, né, um canal internacional com a televisão brasileira agora pela Mais Brasil, como especialista em startups e inovações, né? Isso. Bom, seja muito bem-vinda ao podcast, Juliana. Obrigada. Queremos saber dessa história desde o princípio, desde a parte de faculdade. Fique à vontade aqui. O microfone sai falando, é isso? Sai falando. Bom, me formei na PUC, fiz jornalismo, né? Num momento completamente diferente, assim, a gente mal falava de jornalismo online na faculdade, assim, eu me formei em 2007, já faz um tempo, e de lá já fui trabalhar na Globo, eu fiz estágio, aí acabei ficando por lá, fiquei 5 anos na Globo São Paulo, trabalhei mais 2 anos na EPTV, afiliada da Globo, em Ribeirão Preto. De lá eu saí, voltei para São Paulo, fui chamada para fazer parte do Pequenas Empresas Grandes Negócios, numa reestruturação. E foi um movimento interessante porque eu estava querendo empreender na época, abandonar o jornalismo. Nossa, por quê? Parte de notícias? Cara, é muito puxado, assim. E eu estava lá em Ribeirão como repórter no jornalismo diário, né? Então a gente cobria muita coisa de violência, de acidente, ou era algum problema urbano que a prefeitura devia resolver, não estava resolvendo. Era só esse tipo de reportagem. Então, em geral, coisas ruins. Uhum. E pode parecer que não, mas você acaba internalizando isso. É difícil separar completamente, assim. E aquilo estava me fazendo mal. Eu falei, não quero mais fazer jornalismo, eu tô cansada disso, voltei para São Paulo. Tem uma outra emissora, num cargo na redação, que eu falei, bom, na redação eu consigo ter mais limite de horário de trabalho, porque na reportagem a gente não tem horário algum para nada, né? Então, eu posso entrar às 6 da manhã, posso entrar às 6 da tarde, não tinha muita... Nossa, é difícil. Então é difícil colocar outra coisa na rotina, né? Eu falei, bom, vou para um trabalho mais tranquilo dentro da redação, que vai ter um horário mais fixo, e em paralelo eu vou empreender. Acabou que isso não aconteceu, foi uma loucura. Eu fiquei 3 meses nessa emissora, saí, e no que eu saí fui chamada, e saí e falei, bom, agora eu tô aqui com uma grana e tal, e vou tirar um tempo e vou pensar no que eu vou fazer, no que eu vou empreender. E na época eu até comecei a conversar com alguns pequenos negócios do meu bairro sobre redes sociais. Legal. Só que isso era 2015. Então não era tão... Não era tão forte como é hoje, não Sim. era comum. E não era comum as empresas fazerem conteúdo para as redes sociais. Nem entendiam muito bem Nem como entendiam isso muito bem, funcionaria. exato. Era muito mais o Facebook do que o Instagram, Sim. sabe? O Instagram ainda estava começando, o YouTube não tinha os canais como a gente tem hoje, né? Tava ali muito no início Era ainda. tudo Então, só mato, como as pessoas dizem. Tudo só mato. E eu falei, bom, essas pessoas precisam começar a olhar para essas redes e fazer conteúdo. Vou tentar oferecer esse serviço e tal. No fim, foi meio difícil as pessoas entenderem. E aí, nisso eu fui chamada para fazer parte do programa, né, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Acabei encostando esse projeto por estar no programa. E falei, bom, oportunidade para eu aprender muita coisa, porque estou querendo empreender. Sem dúvida. Vou para um principal programa de empreendedorismo do Brasil. Sim. Vou conhecer vários empreendedores, vou conhecer especialistas, né? E vou ter muita informação, vou aprender muito. Maravilha. Nossa, foi um momento super oportuno para você. Foi, Imaginar, foi muito pensando em engraçado. empreender, tendo esse contato muito perto, Sim. próximo dos empreendedores, para você captar ideias, formas de gestão. Eu aprendi muito, assim. Foram 10 anos em que eu aprendi muito. E o interessante é que eu caminhava por todos os setores, né? Então, eu entrevistava o dono de um restaurante, eu entrevistava o cara que tinha uma startup para a indústria, eu entrevistava um cara que tinha uma fábrica. Então, Vários negócios de vários tamanhos, inclusive, distintos. assim, né? Porque a gente fala ali para pequeno
empreendedor, mas muitas vezes a gente falava de empreendedores que já tinham crescido e eram inspiração para os pequenos, por exemplo, né? Então, conheci muita coisa interessante. Ou com as próprias com as próprias startups, né? Gravei na Ambev, por exemplo, com uma startup que prestava serviço lá. Nossa, que bacana. Então, conheci muita coisa, assim. E foi muito destino, assim, sabe? Foi muito interessante. Eu queria empreender, de repente me chamaram para o programa, que eu nem imaginava estar um dia. E foi muito interessante, assim. Aí lá, acabou que eu foquei muito nessa parte de tecnologia, inovação com as startups, né? Eu tinha um quadro que chamava Pegni.tech, que ele ficou até a pandemia. Na pandemia eu saí, fiquei um ano fora do programa e voltei depois. E aí já não tinha mais o quadro, mas o maior período que eu fiquei lá dentro foi fazendo Pegni.tech, justamente com essa parte de tecnologia, inovação e tal. Nossa, é totalmente diferente do que você já estava cansado de fazer, que era as notícias ruins, porque é um tipo de programa extremamente útil, E né? positivo. Positivo, né? Pô, as nossa. pessoas empreendendo, alto astral. Eu já assisti muito Pequenas Empresas nesse negócio. Eu até brinquei contigo em off. Depois você vira pai, então ainda mais, porque acorda bem mais cedo. Acorda né? cedo todos os dias, Todos os né? dias, Inclusive aos domingos. Domingo. Foi isso o tempo que você dormia sábado, domingo. Nunca mais você dorme. Mas é muito importante porque são programas úteis, alto astral, pessoas. O empreendedor tem que ser positivo, porque senão o negócio dele não cresce, não tem Exato. como. E lá é bem essa pegada, assim, mesmo que tenha momentos de crise, a gente está sempre falando coisas positivas ali no Pequenas Empresas, né? Então é muito bacana. E mudou o meu astral, assim, Sim. né? Porque eu comecei a ver gente criando coisas novas e felizes, empolgadas para fazer diferente, para transformar o mundo mesmo, sabe? Então foi muito bacana. E você também conseguia empreender paralelamente ao Pequenas Empresas? Cara, o que eu sempre fiz, bom, comecei no programa, né? Fiz pausa naquele projeto que eu tinha para as redes sociais, mas eu comecei as minhas redes. Legal. Que é trabalho também. Que é trabalho. É importante falar. Assim, Eu sempre falo isso, porque tem muita gente que pergunta se eu empreendo. como E pergunta meu para conteúdo é o professor. meu negócio. Tipo, professor, você trabalha ou só dá aula? Isso é uma sacanagem. Nunca façam essa pergunta para o professor fica muito bravo. É a mesma coisa, você cria, Sim. é uma comunicadora, cria conteúdos para sua rede social, é um trabalho também, né? É um trabalho também. Então eu sempre fiz esse trabalho em paralelo. Muito com Instagram e tudo mais. E fazia eventos também, né? E outras coisas desse tipo. Media training e tal. Sim. E esse ano eu comecei com o Gente que Empreende, que você até falou sobre ele, né? Que é um hub de conteúdo para pequeno e médio empreendedor, muito focado em inovação. E a ideia é que eles tenham diversos tipos de conteúdo, né? Que seja multiplataforma mesmo. Então, hoje a gente tem o podcast. Esse mês a gente deve colocar, ou no próximo mês, uma newsletter. E a gente vai expandindo isso com trilhas de conhecimento, eventos, até a gente conseguir ter realmente essa plataforma maior aí. Legal. Bem voltada para inovação, tecnologia, né? Sim. Será mais voltado para isso. A ideia é tornar inovação e tecnologia acessíveis para pequeno e médio empreendedor, né? Eu sempre falo que inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia, Sim. são coisas diferentes. Então, a gente também traz isso no podcast, por exemplo, sabe? A gente entrevistou o Raul Matos, que é o fundador da Biscoitê. Nossa, que é uma delícia, que é uma né? delícia. Nossa, minha esposa ama o biscoito. Ela queria abrir loja, assim, a gente fica apaixonado, porque é um presente e é gostoso pra caramba. É né? gostoso. Fizemos uma publicidade, foi legal, mas tudo bem, não tem problema, não. Quando é bom, a gente tem que falar que é bom mesmo. E ele tem um negócio super inovador, apesar de não ser tecnologia. Sim, sim. Então, é esse tipo de conteúdo que eu quero que pequenos e médios empreendedores tenham acesso, sabe? Eu posso ter uma empresa super inovadora sem ter inteligência artificial no meio da proposta, no meio da solução, Posso ter uma sabe? empresa escalável, não necessariamente sendo focada apenas em tecnologia. A Biscoitê cresceu bastante, né? A Biscoito é uma franquia, né? Uhum. Ele escala no modelo de franquia. Modelo de franquia, sim. Mas é um modelo de franquia também completamente diferente, assim. Me apaixonei pela Biscoitê. E ele, até a forma como ele usa a franquia como modelo para escalar o negócio, eu acho inovador, assim. Então, assistam um episódio que vale a pena. Isso que eu ia falar, vamos procurar. Já vamos começar a passar o nome da rede, Gente que Empreende. Que é... Gente que Empreende lá no YouTube. Minha rede é a Juliana Munaro no Instagram. Lá também tem todos os links, então é só conectar.
Legal, perfeito. E voltando um pouquinho para a parte das pequenas empresas, tem alguma história que você se lembre, algumas histórias que você se lembre que marcaram no programa? De empresas que depois vieram a se tornar muito Aham. grandes? Eu tenho uma que eu sempre comento, tem várias, né. Tem uma que eu sempre comento que é a Shopper. Shopper. Eu fiz, eu gravei com eles estavam em um sobradinho aqui perto do aeroporto de Congonhas. O estoque deles era menor que essa sala de podcast aqui que a gente tá gravando, né. Nossa. Eles estavam muito no começo, assim. E foi muito interessante porque eu já tinha feito, entrevista com outras empresas que faziam esse mercado online, né, e nenhuma tinha muito ido para frente, ou eu sentia que não fazia sentido. Algumas tentavam conectar o comprador, quem iria lá fazer as compras, com o cliente, porque tem aquela coisa de escolher, né. Sim. Quero escolher o produto, quero escolher principalmente Hortifruti, hortifruti, né, né. de fato, você quer ver Se tá maduro, se você tá do meu gosto, se a sim, banana é maior, banana menor, né, sei sim, lá. sim. Então nenhuma tinha conseguido resolver isso, assim. E a Shopper não tinha essa parte de hortifruti, na época. Ficava mais naquela parte de não perecíveis, acho que a única coisa que eles vendiam era ovos, que também não importa tanto, né, Sim. essa parte da escolha. Então eu falei: "Cara, eles encontraram realmente uma solução diferente para o problema". E eles trabalhavam como se fosse uma assinatura. Então eles conseguiam preços melhores para os produtos, que passavam isso para os clientes, porque eles conseguiam ter previsibilidade. Na recorrência Na das contas, recorrência, sim, é. Então ele sabia que no sim, próximo mês, provavelmente a minha cesta ia ser ali muito parecida, ele conseguia negociar com a indústria sim. e acabava conseguindo preços menores e repassando isso para o consumidor, para o cliente. E notificavam o cliente: "Olha, tá na hora de você comprar". Ele Ave avisa, Maria. avisava. E avisa até hoje, né, Aham. então você tem, o prazo que você pode modificar a sua cesta, não é tão longo assim, então na semana, uma semana antes de você finalizar sua compra, ele te notifica de que você precisa mexer na sua cesta, e aí depois ele entrega na sua casa e é uma entrega, assim, impecável. Como grandes redes não tinham. Uhum. Então assim, quando veio a pandemia, as grandes redes tentaram ir mais fortemente para o digital, elas tinham muito problema de entrega. O produto errado, ou a marca errada, ou não ia. A Shopper não, porque a Shopper já era focada em Já atender era no foca digital. nossa, olha que interessante, porque primeiro eles viram um mix de produto, olha, não faz sentido o hortifruti na partida, porque tem essa questão da escolha. Vira: "Poxa, como é que eu consigo uma receita recorrente? Se eu Uhum. tenho o histórico do meu cliente, eu consigo saber quando ele vai, comprar". E aí atacando esse tipo de dor, ainda com a pandemia ajudando, foi E uma aí mistura veio a boa, né. pandemia, eu fiz reportagem com eles, eu não vou lembrar o ano, assim, talvez 18. Nossa, e a pandemia foi 19? Pandemia foi final, de 20, né, o 20, final né. de 19, É, começo de é, 2020, começo de 2020 que fechou mesmo, aqui no Brasil. Eh, e realmente, assim, a pandemia com certeza impulsionou isso, uhum, né, porque a gente precisou fazer compra de outra forma, e eles já tinham toda a expertise da entrega, sim. que grandes redes não tinham. Uhum. Ajudou E bastante. ajudou bastante, com certeza. E eles pré-pandemia, eles tinham outros projetos, até de IoT. Então Caramba. colocar o IoT, você bipava ali o código de barra do produto quando ia jogar no lixo, já estava na Uhum. sua cesta. Nossa. Nem sei como ficou esse projeto, tenho até curiosidade de saber. Mas eles ficaram gigantes, assim, né, tanto Sim, que eu fiz matérias, eles entregavam em alguns bairros aqui de São Paulo, hoje eles já entregam em outras cidades, né, sim. então cresceram muito. E são Trabalhando com empreendedores produtos que super. são, indispensáveis, né, coisa Exato, que você vai ter que comprar de qualquer forma. Se você tem a alguém para te facilitar a vida, e a gente sabe como é difícil, principalmente a vida nas grandes cidades, né. A gente sim. estava falando aqui inclusive em off, como é bom ter as coisas próximas, o tempo toda hora contado no relógio. Então se tiver alguma empresa que te faça ganhar tempo, É, não tá vendendo só produto, tá te vendendo tempo, né, que é o exato. principal patrimônio de qualquer um hoje em dia, né. Exatamente. E foi muito legal ver como eles conseguiram, de fato, criar uma solução que resolvia uma dor, sabe. Sim. E provavelmente não só a dor, do cliente, de repente até da indústria, que vai ter uma previsibilidade ali do que vai ser Sim. consumido, né. Pra ela escoar o produto no É, B2B para eles, né, sim. e eles depois direto pro consumidor final. Poxa, muito bacana.
Foi um programa, é um programa ainda, né? Mas a sua participação no programa, de fato, ficou muito marcada, né? Porque eu acho que foi na partida do programa, você se lembra? O quê? Quando iniciou o programa contigo ou ele já existia Não, o programa antes? tem 30 anos. Nossa, Acho que agora ele já tá com 40 anos. sim. Quase 40 deve ter. É um programa que começou na década de 80, assim. Mas é interessante porque o PEGNI.tech, o Pequenas Empresas, ele não tratava disso antes, de tecnologia, de startups e tal. Começou a tratar desses assuntos com a minha entrada, com a criação do PEGNI.tech. Então, eu acredito muito que foi isso que atualizou o programa, sabe? Isso que trouxe a renovação, Um então. programa que ainda estava com carinha de anos 80, falando de empreendedorismo ali dos anos 80, 90. O PEGNI.tech atualizou isso, né? Trazendo mais a questão da inovação, da tecnologia, novas oportunidades. Por isso que eu acredito que minha presença no programa ficou tão marcada, assim. Sim. E como é que foi, assim, poxa, essa história de sucesso durante 10 anos na Globo, com programa, etc, para falar, poxa, não, agora tá na hora de empreender. Aham. Como é que foi isso? Eu já tinha essa vontade, né, Aham. de empreender. É que não é fácil você sair de uma emissora Não do é. porte da Globo, num programa que é super conhecido, você tem toda a sua identificação, para não, vou sozinha. Como é que foi? Não é fácil, né? Até porque eu falo muito isso, assim, até pela percepção das pessoas em volta, né? Sim. Porque é todo mundo te achando uma louca, né? Sei como é que Como é. assim você vai fazer isso e tal? Chegou, né, onde que todo mundo quer estar, essas coisas assim, então é difícil, de fato, tomar essa decisão. Eu sempre quis fazer meu próprio conteúdo. Tanto que eu já fazia, né, com redes sociais e tal. Mas para eu dar um passo além, eu não conseguiria estar na emissora e fazer. Sim. Eu não poderia abrir um canal no YouTube que praticamente vai competir com o conteúdo que eu faço na Globo, né? E eu senti... eu já tinha essa vontade, eu já tinha esse plano. E eu fui construindo ele mais fortemente depois que eu fiquei grávida. E fazendo esse planejamento... Um planejamento financeiro e um planejamento mesmo de ter parceiros que eu conseguisse continuar faturando mesmo não estando no programa, né? Sim. E para mim um empurrão muito grande, tipo, é isso, é hora, vamos lá. Por mais louco que pareça, foi justamente a maternidade, assim. Porque eu senti mais forte que eu precisava, de fato, falar coisas que eu acreditava. Sim. Sabe? No meio disso teve uma mudança de estrutura lá no programa. Eu não acreditava mais tanto nas pautas que a gente estava colocando ali. Eu sentia que precisava ter algo mais profundo, e temas que são muito importantes para o pequeno e médio empreendedor que a gente não estava mais falando. Sim. Então eu sentia que eu precisava falar isso de outras formas. Então eu falei, bom, é hora de fazer a minha parte Encerrar o e ciclo. encerrei o ciclo lá. Não, e a maternidade, poxa, é um grande marco, né? Maternidade, paternidade. Então, pode parecer um pouco maluco, porque, poxa, é um momento que você... Precisa de estabilidade, né? Segurança, né? Mas, por outro lado, também é um momento que você começa a enxergar a vida com outros propósitos, né? Um dos principais propósitos, não o principal propósito, é a maternidade, a paternidade. Mas te faz enxergar também outros propósitos. E se não fazer mais o sentido que você achava que deveria fazer no seu conteúdo, total sentido sair para empreender. Sim. E como é que foi esse início? Bom, eu saí no meio de 2024, foi em julho de 24. E o podcast, né, o Gente que Empreende Mesmo, foi lançado em fevereiro de 2025. Então, foram alguns meses aí tentando entender como eu faria tudo, o que realmente fazia sentido para mim. É uma loucura, né? Porque antes eu tinha uma equipe, né? Sim. Eu tinha produção. Eu tô começando, sou eu e eu tenho mais uma pessoa que me ajuda, principalmente com parte comercial e tal. Mas eu que faço praticamente tudo, assim, né? Fora o pessoal, né, que grava comigo, que eu tenho parceria com o estúdio. Tenho parceria, né? É o estúdio e uma empresa que mantém ali o estúdio, então eles são meus parceiros no podcast. Tenho essa pessoa, né, que me ajuda a gravar, me entrega o episódio e tal, mas o resto eu que toco, gerencio e vou rodando. Então, assim,
é realmente um trabalho intenso, assim. Principalmente prospectar clientes, né? Sim. Que eu acho que é um grande desafio. Mas é isso. A equipe do empreendedor da partida, eu costumo dizer que é o braço esquerdo, o braço direito, a Mais perna ou menos esquerda, é a minha isso. equipe, sou eu, né? Mas assim, por outro lado, acho que a bagagem que você tem, que você adquiriu ao longo dos anos, numa das principais emissoras do país, com um programa de grande sucesso, te dá também uma visão e uma possibilidade de, mesmo na partida trabalhando sozinha, conseguir fazer um trabalho de grande qualidade, né? Porque quem conhece o seu podcast percebe, né? Poxa, parece que é um podcast de muito tempo. Tanto que você falou, poxa, estreou em fevereiro, nossa, né? Já parece algo muito consolidado, mas por quê? Por causa dessa experiência. Então, por mais que esteja no começo, né, em tese no começo, mas já parte muito bem estruturado, né? Eu sempre tive muita curiosidade, assim, com tudo, né? Com todos os processos do que eu fazia. Então, e eu passei por muitas etapas do jornalismo, né? Eu não fui só uma repórter. Eu fui produtora, trabalhei com apuração, então sempre me interessei pela edição também. Pela edição, a parte técnica de imagem, então sempre mexi com isso também. Veio do teatro também, né? Vim do teatro também. Então, poxa, é uma série de... Então eu já tenho um conhecimento do todo, que me permite passar por todas as etapas de um projeto de audiovisual, por exemplo, sabe? Então, com certeza, isso facilita muito para colocar esse projeto no ar. Coisas que eu preciso de mais apoio, eu vou trazendo prestadores de serviço para junto, né? Sim. Hoje, o meu esquema é um pouco esse, assim, sou eu coordenando todo com prestadores de serviço, que eu vou contratando e que vão me ajudando pontualmente. E também essa pessoa que me ajuda no comercial. E a bagagem do pequenas empresas também de ver vários negócios, né, deve te ajudar, né, nessa necessidade, por exemplo, de trazer um bom parceiro para alguma competência que você não tenha, ou alguma função que você precisa exercer, e você não consegue fazer sozinha. Você Sim. deve ter dado bastante insights para você, né? Sim, isso com certeza, assim, eu acho que tem até um nível de conhecimento que eu não consigo nem mensurar, sabe? De coisa que eu aprendi, de contato que eu tive, de boas práticas que eu presenciei, sabe? E eu falo muito, né, que o podcast é uma conversa de bastidor, que é o que eu tinha com os empreendedores no bastidor das gravações, que muitas vezes não vai pro ar, né? Que são, às vezes, coisas tão importantes e tão relevantes quanto o que foi pro ar, sabe? Sim. Então, nossa, eu aprendi muita coisa no programa. Como eu falei, difícil de mensurar, assim. E os podcasts, eu acho que são um sucesso porque eles abrem um espaço que eventualmente não se teria numa TV aberta, né? Principalmente de tempo, de Exato, principalmente por profundidade, tempo, né? aham. Poxa, você decide até onde vai se aprofundar. Uma TV aberta, você tem imagino, né? Toda uma escala de horários que você não pode transpor, né? Os VT são curtos, né? Sim. As coisas normalmente são muito rápidas. Então, realmente tem essa questão do tempo, assim, né? Tem a questão da pauta que precisa ser cumprida, né? Então, não sou eu, repórter, que tô ali que Sim. decido completamente o que vai pro ar, né? Então, por exemplo, eu fiz muita pauta de franquia que eu não gostaria de ter feito. Uhum. Com as quais eu não concordava, por exemplo, sabe. Mas existe uma direção que aprovou aquilo, que acha que aquilo é importante, que tá acima de mim, né, que não tem como Sim. questionar sempre, né. Então tem toda uma estrutura ali que faz com que as coisas funcionem como são e enfim, tem uma série de questões envolvidas, né. E o podcast você tem a liberdade de ser muito mais um bate-papo, né, Fernando. Então, é muito mais leve, você consegue ter mais tempo para desenvolver ideias mesmo, né, então, e trazer profundidade em alguns temas, de repente, que você não consegue até numa TV aberta, porque não dá para aprofundar determinados assuntos, porque é um veículo de massa, que fala com todo tipo de pessoa e que às vezes não vão estar interessadas naquilo e tal, né, então Sim. tem um monte de questão envolvida, né. Sim. E para voltar para televisão, porque você recentemente voltou, né? Agora na CNBC como não só jornalista, mas como especialista em startups, inovação. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente. Ó, foi uma loucura, né, porque não estava nos meus planos.
Mas foi... Mas vamos colocando mais coisa, vai. Tá fácil a vida. Tá muito tranquilo. Fácil, mãe de criança pequena, né? Esposa. Não tô empreendendo, não tô fazendo nada. Traz aqui. Vamos lá. Foi uma loucura, né? Não tava nos planos, mas foi um pouco irrecusável, assim, até por ser uma transição para mim de função, né? Sim. Então eu deixo de ser só repórter, eu tô ali como uma especialista em negócio, uma especialista em inovação. Então é um outro momento para minha carreira, assim, e que eu entendi que era muito importante, inclusive para o meu projeto, Sim. inclusive para Gente que Empreende. Acho que são pontos que se conectam, sabe? E topei, tá super bacana, assim. Eu tenho acompanhado a TV, também sou um grande fã, né? A gente fez a publi da Biscoiteiro, vamos fazer da CNBC também. Porque, poxa, traz uma programação ao vivo útil, né? Diferente do que a gente acabou de falar lá atrás. Poxa, o acidente, o crime, que é só isso, baixo astral, não. São conteúdos de negócios que de fato trazem não só conhecimento, mas conhecimento para a vida, mas para tomadas de decisão. Por exemplo, quem acompanha o mercado financeiro, o mercado super volátil, uma hora cai do nada o S&P 500. Como é que você vai saber o que aconteceu? Se você ligar na CNBC, você sabe, porque tá lá ao vivo um apresentador, uma apresentadora falando sobre o tema. Sim. Né? A gente fala bastante sobre isso, o mercado financeiro, decisões políticas Que impactam, de né? políticas econômicas que impactam, gira muito em torno disso, assim, é um canal de negócios, né? Então o objetivo lá é falar de negócio e trazer informações que sejam relevantes para isso, né? Para quem tá fazendo, né? Para quem tá empreendendo, né? Exatamente, porque tanto o empreendedor que precisa saber como está o cenário econômico, para saber se ele vai tomar o risco naquele momento ou não, e a gente sabe que no Brasil a imensa maioria dos empreendedores tem que tomar crédito, inclusive, para poder, né, startar a operação. O investidor, que também ajuda no empreendedorismo, porque é o capital dele que muitas vezes fomenta as atividades, e você ter um canal que traga esse tipo de informação é fundamental, e principalmente eu acho que nesse momento no qual o brasileiro começa, infelizmente assim, de uma forma ainda lenta, mas começa a tentar se educar financeiramente melhor, né? Se a gente for fazer uma comparação com os Estados Unidos, a população norte-americana está muito mais na bolsa de valores do que a população brasileira. Obviamente também pelas taxas de juros que são, né, aplicadas. Muito mais confortável ficar na renda fixa, Isso, né? muito mais confortável. Se bem que quando você olha também a desvalorização da moeda, você começa a questionar, né? Mas de uns tempos para cá, com criadores de conteúdo, inclusive com linguagem simples, que de fato atingem esse público, a gente vê que isso está melhorando. E talvez por esse cenário também tenha sido uma oportunidade que a CNBC, pela Times, viu de, poxa, vamos criar um canal de negócios no Brasil, porque estava faltando, né? Sim. Não tinha, né? Não tinha. É o primeiro, exato. Sim. E, poxa, bacana você também tá trazendo essa parte de inovação. Foi você que está iniciando isso no canal? Como é que funciona? Você participa dos programas? Eu participo de 2 jornais, Tá. o Radar e o Jornal Times Brasil. Então, o Radar que começa às 4 da tarde e o Times Brasil logo depois, que é o último, é o penúltimo jornal do dia, da sim. noite. É o Fábio Turci É o Fábio Turci e a Cristiane Pelágio. que são os âncoras, né? E eu tô lá nesses jornais para falar de inovação, de tecnologia, então noticiário que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com inovação, né? E muito, principalmente no Radar, assim, a gente consegue fazer, dar uma perspectiva de mudanças, né? Então trazer pesquisa sobre inteligência artificial, por exemplo, Que vai mudar tanto. e destrinchar isso para o que vai fazer parte no dia a dia, sabe? Sim. Dados sobre mudanças do consumidor também, novamente destrinchando, né? O que a tecnologia está trazendo de mudança para isso, o que o empresário precisa ficar de olho, o que vai mudar. Normalmente é esse tipo de olhar, de comentário que eu trago nos jornais. Legal. E assim, empreendedora, né? Não só de podcast, mas como hub, né? O Gente que Empreende é um hub. Voltando para o jornal agora, para 2 jornais, então você pega a parte da tarde até a parte da noite. Né? Com bebê pequeno. Cara, é loucura. Explica. Como é que tá essa fase É uma tranquila? loucura, assim, né? Porque
Antes de estar no Times da CNBC, eu, né, estava empreendendo e eu colocava todo o meu trabalho ali no horário que eu não ficava com meu filho, né? Sim. Então ele já ia para a escolinha, deixava ele de manhã, 8h15 na escolinha, trabalhava até o horário de pegar ele ali por volta das 3h30, ficava o finalzinho do dia, início da noite ali com ele, se ainda tinha trabalho para resolvia depois que ele dormia e tal, era isso. E sempre acordei muito cedo também, né? Então eu Sim. acordava cedo, ajuntava um pouco do trabalho, ajuntava um pouco do meu dia, ele acordava, ficava com ele de manhã, ele ia para a escolinha, terminava, fazia o trabalho e tal. E aí hoje virou uma loucura, porque meu final de tarde que eu ficava com ele e boa parte da minha noite está tomada pelo trabalho, né? Poxa. Então, eu tenho uma ajuda, graças a Deus, da minha mãe, então ela me ajuda, fica ali 2 horinhas com ele, enquanto eu tô lá na Times e meu marido ainda tá trabalhando. Aí meu marido pega ele, fica com ele na rotininha da noite, e eu vejo ele no dia seguinte. Nossa, É uma loucura. dói um pouco, Dói né? um pouco. Deu pra sentir um brilho do olho. Dói um pouco. E é uma loucura, e tá uma loucura, assim, porque eu tenho trabalhado Bastante, pelo menos né? 12 horas por dia. É Felipe o nome dele, né? Felipe. É bom que o podcast vai ficar gravado para posteridade, Felipe. Então, quando você for desobedecer a mamãe, se você volte no podcast ou se veja a dificuldade que ela teve quando você era pequenininho. Porque, Pensa sobre isso. pensa, não faça isso, né? Porque é difícil, né? Eu tenho também 2 pequenos, pra gente conseguir colocar na rotina as coisas. Eu ainda vivi a pandemia com o mais velho. E eu costumo falar, assim, as mães são mais sobrecarregadas, não tem jeito, porque eles procuram mais que a gente tente se colocar disponível, né? Mas mesmo assim invadiu a aula quando eu estava dando aula, invadiu reunião, nas reuniões, ele já era conhecido dos alunos, enfim, já era assim. Ah, imagina em casa com a criança o tempo inteiro e sem Nossa. poder ter ajuda, né? Porque na pandemia, todo Uma mundo loucura. isolado e tal, é Sim. uma loucura, né? Era nós por nós mesmos. E as crianças da pandemia sofreram demais, porque até para começar a falar era mais difícil, porque todo mundo usava máscara. Então, como é que você. Assim, bom, isso já passou, mas foi um período. Terrível, né? Foi um período difícil. Mas, enfim, que trouxe, por outro lado, que a gente também conversava em off aqui, eu acho que trouxe bastante amplitude para os canais independentes, que eu digo digitais, né? Para os canais de YouTube. Não sei se você percebeu a mesma coisa, né? Mas a parte da TV aberta, como os canais digitais acabaram ganhando um espaço, me parece, maior depois da pandemia. Sim, Né? eu acredito que a gente teve uma mudança de hábito, sabe? Sim. Um aumento do consumo do on demand mesmo, né? Então eu consumo o que eu quero, a hora que eu quero, a hora que eu preciso. Sim. E não mais dentro de uma programação com horários rígidos ali, né? Sim. Então acho que ninguém parou de ver conteúdo. O que a gente para de ver é aquele conteúdo que você tem que estar ligado naquela hora, especificamente naquele horário para ver, né? Comigo aconteceu muito isso, assim. E eu fui migrando muito pro digital. Então, Era bom que você já fazia, né? Exato. Então foi uma transição natural. Mas eu falo até assim, nem só profissionalmente, de hábito pessoal mesmo, assim. Então, se antes eu acordava de manhã e ligava a TV, durante a pandemia eu comecei a ligar no YouTube. Sim. E aí o YouTube vai acostumando com você, né? Sim. Aí sugerindo conteúdo que faz sentido pra você. Difícil você sair dali, né? É muito difícil você perder. Esse é um hábito que não volta mais. Também É uma acho. mudança de hábito que foi, assim, sabe? Então, a audiência que a TV aberta perde pro on demand, pro streaming, ela perdeu e ponto, assim. Sim. Ela vai ter que recuperar ela com outro streaming, sabe? Indo também pro streaming, né? Exatamente. Não tem como recuperar, querer que aquela pessoa esteja ligada ali, a não ser que seja algo que faça muito sentido, né, Fernando? Um jogo, Sim. né, alguma coisa de esporte. Algo que tem uma certa recorrência lá, que Exato. passa na TV, um jornal, enfim. Né? Exatamente. Alguma tragédia muito grande que vai Sim. estar ali ao vivo e você vai querer assistir. Fora isso, assim, não tem. É melhor escolher o que você quer ver, a hora que com você quer ver. certeza, com certeza. Para finalizar, me fala de hobbies. Primeiro, você tem tempo para Ultimamente tá difícil. hobby, dormir, né? Puxa, dormir Dia muito bom. é excelente.
Porque com criança pequena também não é fácil, Não né? é fácil. Mas você tem conseguido fazer alguma coisa para a Juliana? Eu gosto muito de consumir conteúdo. Não sei se dá pra chamar isso de hobby exatamente, mas eu gosto muito de assistir filme, de assistir séries. Então esse é o meu momento, Que assim, tipo de sabe? filme, que tipo de série? Pra Eu gente gosto muito conhecer de melhor a filme Juliana. baseado em fatos reais, assim, Legal. de todos os tipos. Foi jornalista, né? Adoro, de todos os tipos. Acho que é isso, assim, e depende muito da época também, né. Tem época que eu quero uma série mais leve, Sim. mais tranquila, né, pra não só consumir ali e pronto, né, Eu costumo então falar que é desligar a cabeça. Eu falo pra minha esposa, Júlia, eu preciso desligar a cabeça hoje, tipo um porque... Ted Lasso, sabe, que desliga a cabeça. Que é uma série ótima, eu até Sim. dei ela como dica, assim, de acho que lá tem vários insights, assim, sobre liderança, por exemplo, para negócios e tal. Mas é uma série leve, por exemplo, para assistir, né. Sim. Então, depende muito do momento, mas gosto muito de baseados em fatos reais, mesmo séries também. Ultimamente tenho gostado das séries minisséries, que elas terminam ali naquela temporada e pronto. E Tenho pronto. gostado disso também, né, pela falta de tempo de assistir coisas mais E longas. possivelmente eu vou falar por mim, mas me diga se acontece contigo também. Você para no meio Ai, do paro no meio e capítulo, volto umas depois, isso 200, com certeza. Nossa, assim, pai de filho pequeno, mãe de filho pequeno, é assim, né? Você não consegue Assiste o filme no meio, depois no outro dia assiste o resto. assiste o acontece outro, né? Come o que sobra no prato, mais ou menos assim, né? Acontece Frio. bastante. Mas tudo bem, né? Então, Felipe, escute de novo o que passa pra sua mãe. Para você obedecer quando e você usa o podcast para quando Pode precisar, deixar. né, mais para frente, quando ele for mais... Mas, Juliana, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo Obrigada aqui. eu. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal saber da sua experiência no empreendedorismo já de muito tempo, né? Eu acho que Deus fez com que você começasse a trabalhar na parte de jornalismo com empreendedorismo, porque sabia que no futuro, né, já era uma vontade sua, mas que isso poderia te ajudar no futuro. Desejo todo o sucesso do mundo a gente que empreende. Obrigada. A esse novo trabalho na CNBC também, que é fundamental, trazendo tecnologia. E se quiser deixar algum recado final para os telespectadores do podcast, fica à vontade. Sigam lá, né? Vão lá no YouTube, no Spotify também. Começa a seguir o Gente que Empreende. Tem muito conteúdo bacana por lá. Eu falo que cada episódio é uma aula de empreendedorismo, então vale muito a pena consumir. E uma aula leve, né? Sim. Bem gostosa de assistir. Me segue também nas redes sociais, a Juliana Munaro. Também sempre trago conteúdo lá sobre negócios, inovação e tal. E sempre respondo também. Então me manda lá dúvida, sugestão, qualquer coisa. Se quiser conversar, me manda um oi lá no Instagram que a gente pode bater um papo por lá. Perfeito, Juliana. Muito obrigado de novo pela participação. Eu peço a todos também que sigam o canal Empreender Opinião no Instagram, no YouTube, deixando também o meu Instagram aqui, Fer Pompeu, e deem um like no episódio e acompanhem os próximos episódios do podcast Empreender Opinião. Muito obrigado.